Eu me desfiz 100% de ativos brasileiros que eu tinha aqui na B3. Como vocês podem ver na tela, tem aí a nota de corretagem, vendi ao todo R$224 mil entre ações e fundos imobiliários no dia 16 de dezembro. E esses aí foram os ativos que eu vendi, sendo 10 ao todo, 5 FIIs e 5 ações. E pessoal, são ativos que eu considero serem muito sólidos para o longo prazo, apesar de não ser recomendação de investimentos, tá? Só quero que vocês entendam o seguinte: o motivo de eu estar saindo da Bolsa Brasileira não é em função de uma possível perda dos fundamentos desses ativos, até porque, na minha visão, não houve perda alguma, não tem problema nenhum com o mercado de fundos imobiliários e também de ações brasileiras. Na verdade, se você acredita na economia brasileira que vai melhorar ao longo dos anos, então saiba que esse é um dos melhores momentos para você estar aportando no mercado brasileiro, seja fundos imobiliários, que vem caindo aí 15% ao longo das últimas semanas, seja também o mercado de ações brasileiras. Como você pode ver aí na tela, o índice EWZ, que mede a performance da Bolsa Brasileira em dólar, está nas mínimas históricas. Então, só reforçando e pegando de exemplo uma frase muito famosa do mega investidor americano Warren Buffett: seja ganancioso, ambicioso nesses momentos de meio extremo de mercado. Tá todo mundo querendo vender as suas cotas. Eu, sinceramente, não sei porquê. Se a pessoa realmente acredita ainda no Brasil, não tem por que vender cotas agora de fundos imobiliários. E seja medroso ou tenha um certo receio nos momentos de euforia de mercado, quando está lá nas máximas, todo mundo está querendo aproveitar o mercado, bate aquele FOMO, que é o Fear of Missing Out, você não quer perder a chance de ganhar muito dinheiro, só que é naquele momento que o risco está elevadíssimo, porque a relação risco-retorno já não está muito boa para o investidor, então a tendência é que volte pelo menos a corrigir até as médias, e é nesse momento que muita gente perde dinheiro e acaba saindo da bolsa. Então esse é um excelente momento para você estar aportando nessas classes de ativos, se você acredita no real brasileiro e na economia do nosso país. Agora, pessoal, lembrando que nem tudo é oportunidade. Nesses momentos de elevada incerteza com o nosso país, os juros lá nas alturas, nós temos que ser cada vez mais seletivos com os nossos investimentos e investir naqueles fundos imobiliários, por exemplo, que são dos segmentos mais sólidos, como galpões logísticos, renda urbana, lajes corporativas e shopping centers. Evite um pouquinho o fundo de papel nesse momento, permanece mais nos fundos de tijolos, até porque eles estão entregando aí altos rendimentos, já que estão sendo cotados abaixo do valor patrimonial, pelo menos a maioria deles, tá? E vai direto naqueles fundos mais sólidos também. Do ponto de vista das ações brasileiras, evita se expor àquelas que precisam captar muita dívida para poder estar crescendo, até porque nesse cenário de alta dos juros, a empresa vai ficando com a dívida cada vez maior e vai comprometendo o seu resultado operacional. E aí, no longuíssimo prazo, pode trazer problemas para o investidor. Bom, eu não sei se você chegou a ver os meus primeiros vídeos aqui no canal, eu falava bastante sobre fundos imobiliários. Inclusive, essa classe de ativo representava 40% do meu patrimônio investido. Então, não se preocupa que eu vou continuar falando sobre fundos imobiliários, mesmo que eu esteja tomando essa decisão no momento. E aproveitando que eu quero deixar claro que essa é uma decisão pessoal minha, muita gente pode não concordar, inclusive não tem problema algum, afinal, cada um sabe dos seus objetivos, sabe qual é o seu perfil de investidor, sabe quais são as suas tolerâncias ao risco, tá? E também as suas perspectivas, então cada um age de uma forma diferente. Eu quero apenas compartilhar com vocês a minha visão, as minhas estratégias de investimentos visando o longo prazo, para que vocês possam refletir e tomar sábias decisões no mundo dos investimentos. Essa decisão foi baseada no cenário macroeconômico brasileiro, não levando em consideração somente esse ano de 2024. Seria o estopim, vamos dizer assim, esse ano 2024, mas pegando o ano passado e também levando em consideração todo o histórico do nosso cenário político, fiscal, econômico, cambial também do Brasil. Eu não vejo sinais de melhora por parte do governo, principalmente em relação a essa questão da irresponsabilidade fiscal que eles estão tendo. 2025 eu acho que não vai melhorar, então espere mais quedas na renda variável do Brasil. Eu torço para que melhore, mas eu acho que não vai acontecer. Por que eu tomei essa decisão de retirar todo o meu patrimônio do Brasil? Lembrando que eu ainda tenho uma parte em real brasileiro, que é o que está na reserva de emergência, que corresponde atualmente a 6 meses do meu custo de vida, tá? Jamais negligenciar a reserva de emergência, até porque a gente sabe que imprevistos acontecem. Pode deixar no Tesouro Selic, um título pós-fixado qualquer, e na caixinha do Nubank, por exemplo, rendendo 100% CDI, tá? A gente só visa segurança e liquidez, não visa rentabilidade nessa questão da reserva de emergência. Mas quanto a investimentos de longo prazo, aí sim eu não tenho mais nada na moeda real brasileira, porque eu considero uma moeda muito ruim. Na verdade, ela já é a 7ª moeda no nosso país,
tem 30 anos e simplesmente desvalorizou mais de 80% ao longo desses anos, enquanto que o dólar tem 242 anos de existência, ou seja, é uma moeda muito mais estável do que o nosso real. Lembrando que toda moeda fiduciária, as moedas fiat, elas são ruins, elas perdem valor ao longo do tempo, porque os bancos centrais ao redor do mundo podem imprimir dinheiro a qualquer momento, o que faz desvalorizar a nossa moeda. Agora, o real brasileiro é uma das piores. Nesse ano de 2024, por exemplo, o real brasileiro está com a pior performance dentre todas as moedas ao redor do globo, perdendo inclusive para a moeda da Turquia com toda a crise que aconteceu por lá e também para o peso argentino. Enfim, na minha visão, o governo brasileiro vem tomando decisões, principalmente nesse ano de 2024, que vai cada vez mais minando a nossa economia. Aumenta-se as incertezas fiscais, está aumentando os gastos públicos, não consegue cortar gastos de forma alguma, recordes atrás de recordes de déficit fiscal, elevando a dívida pública, já correspondendo a quase 90% do nosso PIB, fazendo com que a taxa de juros vá lá nas alturas e não consegue de forma alguma segurar a taxa de câmbio, mesmo com consecutivas intervenções por parte do Banco Central. O Banco Central, nessa última semana agora, interviu 5 vezes e essas 5 intervenções estão entre as 10 maiores da história. Apenas o que aconteceu na semana passada, se eu não me engano, 12 bilhões de dólares que foram vendidos aí para que conseguisse segurar a nossa taxa de câmbio. Só que o que acontece, não adianta o Banco Central, por meio da política monetária, tentar conter o câmbio, tentar conter a inflação, elevando a taxa de juros, se do outro lado não tem um compromisso fiscal por parte do governo. Ou seja, a nossa política fiscal, ela realmente está deteriorada e somente o governo consegue salvar de fato a nossa economia nos próximos anos, melhorando a questão das nossas contas públicas. Não tem como um governo gastar mais do que arrecada e manter uma economia saudável, tá? O PIB está crescendo, porém, do lado da demanda, da ótica da demanda. Então, isso não é sustentável ao longo prazo. E o que acontece se a gente não tem uma melhora no nosso cenário fiscal? Os investidores estrangeiros vão retirando os seus dólares aqui da nossa bolsa brasileira, fazendo com que pressione cada vez mais o câmbio. É simplesmente incrível o que estamos vivenciando nesse ano de 2024. A nossa moeda, em relação ao dólar, vem perdendo 25% do seu valor. Então me diga, de que adianta nós investirmos nos ativos brasileiros que talvez nos entreguem aí ao longo dos anos 12%, 15% ao ano como retorno nominal? Não estou considerando aqui a inflação, tá? Sempre gera muitas opiniões diversas, mas não estou considerando a inflação para facilitar só os cálculos. Se a nossa moeda, ela simplesmente em um ano como esse de 2024, né, em relação ao dólar, o dólar valorizou 25%. Então de nada adiantou ter um retorno de 15% se a gente perdeu do outro lado na questão cambial. E não vou pegar apenas um ano aqui para não ser parcial, tá pegando agora os últimos 10 anos o que vem acontecendo. No longuíssimo prazo, saiba que a única direção possível é a do dólar se valorizar frente ao real, que é o que aconteceu aí nos últimos 10 anos, se valorizou em 165%. Ou seja, os nossos ativos aqui no Brasil, para conseguirem nos entregar um retorno considerável e fazer com que a gente não perca poder de compra ao longo do tempo, eles precisam, além de entregar resultados consistentes, que é o que eles já vêm fazendo, eles precisam que a economia brasileira ela realmente melhore. Não adianta, não tem outra solução. Depende muito do cenário macro aqui no Brasil, principalmente levando em consideração essa questão cambial. É por isso que eu estou eliminando de fato o risco cambial da minha carteira, o risco país, tirando tudo que eu tinha aqui em ativos brasileiros. Só que mais uma vez, não é também querendo assustar as pessoas e fazer com que elas saiam da bolsa brasileira de uma vez. Não, não é para fazer isso. Até porque cada um tem um perfil de risco e tem os seus objetivos de curto, médio e longo prazo. E a classe de fundos imobiliários, a classe de ações brasileiras, assim como também renda fixa, pode fazer muito sentido para cada indivíduo. Na nossa consultoria de investimentos, por exemplo, nós temos clientes que a gente elaborou uma alocação de ativos colocando percentuais para FIIs, percentuais para ações, percentuais para renda fixa. FIIs, por exemplo, atende aquelas pessoas que já estão pensando em aposentadoria, para ter uma renda previsível, aquele pingadinho no mês, né, para você poder pegar, reinvestir uma parte e outra você já poder também usufruir. Ações brasileiras visando uma valorização patrimonial e mantendo ainda na moeda real brasileira. E renda fixa para objetivos de curto, médio e até longo prazo também. Quando a gente tem um objetivo específico em mente, não adianta, tem que ser renda fixa, não podemos aí colocar na renda variável. Então, vejam só, cada classe de ativo, ela pode contribuir com um objetivo específico da sua carteira de investimentos, tá? Eu no momento saí do Brasil, porém, levando em consideração o meu perfil de risco e também o que eu acredito aí no longo prazo. Então, hoje, por exemplo, como é que está a minha alocação de ativos? Eu tenho um percentual relevante em Bitcoin, outro percentual relevante em outras criptomoedas, visando aí obter ganhos exponenciais no mercado cripto, mas lembrando, na minha visão, eu vou trazer outros conteúdos sobre isso para vocês. Eu não acredito no longo prazo nas criptomoedas. Ali, quando chegar no final do ciclo, que eu imagino que vai acontecer em meados do ano que vem, eu pretendo me desfazer todas dela e voltar para dólar e Bitcoin apenas, tá? E além dessas duas classes de ativos, tem
tem um percentual em caixa, que hoje está bem elevado, e eu estou muito tranquilo nesse cenário de pessimismo no mercado justamente por causa disso, porque eu posso comprar ativos a bons preços nessas crises que acontecem. Também tem um percentual nos Estados Unidos, através de ETFs americanos e através também dos REITs, que são ações de empresas americanas que investem no mercado imobiliário, e tem um percentualzinho bem pequeno ali em mercados emergentes, né, na minha parcela de outros mercados, que pode ser mercados emergentes ou mercados desenvolvidos. Eu pretendo aumentar a partir de agora esse percentual, porque como eu saí da Bolsa Brasileira, não é que eu vou deixar de investir no Brasil. Eu pretendo sim continuar investindo aqui no nosso país, porque eu sei que tem boas empresas aqui, eu sei que tem excelentes ativos. Então eu vou me expor de que forma? Através de ETFs dolarizados listados na Bolsa Americana, como é o caso do VWO. É um ETF da Vanguard que cobra uma taxa de administração irrisória, tá? Apenas 0,08% ao ano e visa replicar a performance dos mercados emergentes. E o Brasil faz parte desse ETF, correspondendo aí a 4% do portfólio de ativos desse ETF. Além disso, também tem China, tem Índia e outros mercados emergentes. Uma coisa que eu quero deixar claro aqui para vocês, pessoal, nesse vídeo é o seguinte: dolarize pelo menos um percentual do seu patrimônio. Comece devagar, 5% apenas, depois 10%, 15%, 20% e por aí vai, aos pouquinhos, para ir sentindo como é o mercado estrangeiro. Não é bicho de 7 cabeças, tá? Eu estou aqui com a imagem na minha frente, para vocês terem ideia, a distribuição da riqueza global. Como é que ela está hoje, tá? Aqui, na verdade, é de 2019, não sei se tem algo mais atualizado, mas vejam só o mercado americano. Corresponde a 30% quase da riqueza mundial. A nossa Bolsa Brasileira, o Brasil, né, por si só, ele corresponde, tem até que dar um zoom aqui, olha, corresponde a apenas 1%, arredondando para cima, né, 1% de toda a riqueza. Então, ou seja, a nossa Bolsa Brasileira ela é muito pequena, ela corresponde a um percentual ínfimo aqui na riqueza global. Não é o fato da gente ser brasileiro, de nós morarmos aqui no Brasil, que precisamos ficar presos à Bolsa Brasileira. Eu sei que é mais fácil a gente estudar sobre as empresas brasileiras, até por conta da língua, do idioma, né, o português, e porque também tem muito conteúdo na internet de influências que falam sobre ativos específicos, só que diversifique o seu portfólio de forma global. Eu tenho absoluta certeza que você vai obter melhores retornos no longo prazo se você diversificar de forma global o seu portfólio de investimentos. Tá? Sempre fazendo uma correta alocação de ativos de acordo com o seu perfil de investidor e com os seus objetivos também. E outra coisa, não fique esperando o dólar fazer correções para poder se expor à moeda estrangeira. Por que eu digo isso? Eu já comprei com dólar lá nas alturas em 5,70, se eu não me engano, que era topo histórico. Já comprei nas mínimas em 4,60, comprei a 5,20, enfim. Eu fazia uma estratégia de DCA, que é o Dollar Cost Average, que é você comprando todos os meses. Teve um período que eu tive que dar uma segurada, porque comecei a investir muito mais em outros negócios, né, além das bolsas. E agora que eu estou voltando novamente a comprar dólar todo mês eu vou comprando, tá? Inclusive, nessa semana que vem, estou gravando esse vídeo no domingo. Amanhã, provavelmente, o dólar está aqui em R$ 6,08. Pode ser que o dólar ele faça uma correção até esse suporte. Olha só, que antes era uma resistência, quando rompe, vira um suporte, que aqui seria tá na escala aqui de percentual, deixa eu colocar escala regular, seria nos R$ 5,75. Precisaria cair de onde está agora, quase 6%. Vocês acham que eu vou esperar acontecer isso para voltar a mandar real para converter para dólar? Não vou esperar, não vou esperar para fazer esse câmbio. Eu vou fazer amanhã, depois eu faço na outra segunda-feira. Agora, quando eu perceber que corrigiu bem o câmbio, aí sim eu faço aportes maiores. Mas não tem como a gente prever. Quem disser para você que sabe para onde o dólar vai, essa pessoa não sabe de nada na verdade. Não acredita nisso porque o dólar é imprevisível. Câmbio, na verdade, é imprevisível. E lembra, dólar caro é aquele que você não tem. A única certeza que a gente tem, de fato, é que no longuíssimo prazo o dólar vai se valorizar frente ao nosso real brasileiro. Vou mostrar agora na tela do meu computador as operações que eu fiz no dia 16 de dezembro, todas as 10 vendas que eu tive que fazer dos ativos que eu ainda tinha na Bolsa Brasileira. Então vamos lá, eliminar agora totalmente o risco Brasil da minha carteira de investimentos. Eu tinha ainda 14%, como vocês podem ver aqui. No Brasil já chegou a ser 80%, né, no ano passado. Esse ano que eu mudei muito aí a minha estratégia como um todo. E estou dentro aqui da XP. Não está mostrando os valores, mas é só vocês calcularem porque eu vou mostrar agora um a um quando eu for vendendo aí os meus ativos, tá? Temos aqui ainda 5 fundos imobiliários e temos também 5 ações. Então vou agora acessar o Home Broker da XP. A gente pode vir aqui na aba Custódia para saber também quais são os ativos e qual a posição em cada um deles. Por exemplo, começando na VEG, que é uma empresa que eu nem tinha interesse em vender, mas quero eliminar 100% o risco Brasil. Não quero estar exposto mais em real brasileiro. E agora, vamos lá, colocar aqui VEG 3. Vai ser tudo a mercado, tá? Então, 500 ações de VEG 3, eu venho aqui na parte de compra, né, que eu quero vender, e vou colocar 500 ações. Vou descer aqui o preço, só para pegar logo. Assinatura eletrônica já preenchida aqui, enviar ordem, sim.
E beleza, já foi aí executada, vamos ver? Sim, fechada na íntegra. Vamos agora para Vale, 600 ações da Vale. Inclusive gravei um vídeo quando eu fiz a compra de Vale aqui no canal do YouTube, tá? Você pode estar depois assistindo, caso tenha interesse. É uma excelente empresa, é cíclica, mas é uma boa empresa. Lembrando que eu estou fazendo essas movimentações não por conta dos ativos, fundos imobiliários e ações brasileiras. Essas ações e esses fundos imobiliários que eu tenho em carteira, eu considero aí serem de valor, tá? Para o longuíssimo prazo. Eu estou vendendo, na verdade, em função do aspecto macroeconômico que ronda aí o nosso país, tá? Então vamos lá, voltando aqui, 600 ações, quero vender, vou baixar um pouquinho o preço também, já está salva a assinatura, sim, já pegou também. Custódia, agora vamos para o fundo imobiliário, KNR11, 200 cotas, KNR11, vender, 200 cotas, vou colocar 132 aqui fechado, lembrando que como é a mercado, vai pegar aí a melhor oferta para mim. Custódia, já zerou, então deu certo, HGLG 150 cotas, HGLG 11, 150 cotas, vou colocar 150 e beleza. Agora temos HGR11, 200 cotas, HGR11, 200 cotas, 110. 700 cotas, 700 ações, né? BB, SE3, 700 ações. Vou colocar aqui 36, enviar ordem, sim. IRDM11, 400 cotas. Então vamos lá, vender 400, sim. Eu estou conferindo aqui, tá, pessoal, para ver se está dando certo. Olha só, tá tudo ficando zerado, então tá dando certo. Vamos descer aqui, HGRE11, 249, 249, HGRU11, 3.000, não, SAPRE 4, 3.000, aqui vamos colocar R$5 também, né? Deve ter liquidez nesse valor, sim. Vamos colocar EG 3, 300 ações. E agora, um ativo que eu estou com a posição vendida, porque quando, se você não assistiu o último vídeo, assista. Acabaram me roubando em Buenos Aires, a pessoa aqui invadiu minha conta e acabou ficando na posição vendida HGBS 11. Então eu tenho que comprar aqui 57. 57, então aqui eu vou colocar 181, para ser a melhor oferta de compra. Sim, vamos ver se deu certo. Olha só, posição total, não tenho mais nada. Aqui são as posições executadas, venho em ordens e tudo fechada na íntegra, tá? Então é isso, acabei de realizar todas as operações aqui no dia 16 de dezembro de 2024, vendendo aí os últimos 10 ativos que eu ainda tinha aqui na Bolsa Brasileira. Então eu vou pegar esse valor que vai entrar na minha conta da XP Investimentos, vou mandar para uma conta no Brasil para depois enviar para o exterior e fazer o devido câmbio. Então é isso, pessoal, espero que tenham curtido esse vídeo e lembra mais uma vez, tá? Aqui não é nenhuma recomendação para você também sair dos investimentos no Brasil. Eu apenas compartilho o que eu estou fazendo e o que eu viso ser de melhor para o meu patrimônio no longo prazo, tá? E lembra, quando todos os outros estiverem com medo, é o momento de você ficar ganancioso, ter ambição, aportar mais. Quando todos os outros estiverem gananciosos, naquela euforia extrema, é nesse momento que você tem que pisar um pouco o pé no freio, ter mais cautela, tá? E reforçar sua posição em caixa. E não esquecer também, investir com base nos fundamentos sólidos é o que vai lhe trazer mais retorno no longo prazo, beleza? Se curtiu esse vídeo, dá um like, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo aqui do meu canal @Giovanni Canuto. Tamo junto e sucesso nos investimentos!